nós vamos dar segmento com a professora Maiana Matides e a professora Joelma Cristina, que vão trabalhar o tema documento curricular do município de Ibicaraí. Então, elas trazem esclarecimentos e informações sobre o documento curricular. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de começar agradecendo o convite de Jailma, que é minha colega e amiga, já trabalhamos juntas em várias escolas, e eu conheço o potencial e o compromisso de Jailma com a educação. Gostaria também de agradecer a Dionei, que é uma pessoa também que eu conheço já há muito tempo, e conheço também o potencial e o compromisso, o amor que Dionei tem com a educação. São duas pessoas que, apesar de todas as dificuldades, de todos os entraves, procuram realizar um bom trabalho. Gostaria também de agradecer aqui, o fato de estar com Suelen e com a minha colega e amiga professora Joelma. É um prazer compartilhar esse momento com ela e com os demais. Agradecer aqui a Adalto, que está aqui nos assessorando no uso dessa nova tecnologia, que para alguns de nós é uma novidade, a gente está aprendendo também, a utilizar nesse momento. E gostaria de agradecer aos colegas que estão nesse momento compartilhando conosco, nos prestigiando ao assistir à live. Você poderia colocar o slide? Sim. Então, o nosso objetivo hoje aqui, como já foi dito por Jailma, é tentar mobilizar os profissionais da educação a participarem da construção do documento curricular de Ibicaraí. Nós sabemos que esse é um momento diferenciado, que mexe com o nosso lado emocional, porque a nossa saúde física está em risco, mas nós também não podemos paralisar a nossa vida totalmente. E até o fato de nos envolvermos num projeto desse, em um programa como esse, já colabora, de certa forma, com a nossa saúde mental, porque a gente tira o foco do problema da doença e vai focar no planejamento do nosso currículo, alimentando a nossa esperança, porque quando nós planejamos, nós estamos, na verdade, alimentando a esperança de que a nossa educação pode ser melhor. Pode passar, Adalto, por favor. Hoje, eu fiquei responsável por tratar da seguinte temática: políticas curriculares, reflexões formacionais para a reelaboração de referenciais curriculares municipais em uma perspectiva crítica colaborativa. De certa forma, essa temática tem uma certa ligação com a pesquisa que eu estou realizando no doutorado, porque eu tive que pesquisar a BNCC e também a BNC Formação de Professores, e algumas coincidências eu encontrei aqui na maneira que foi organizada essa reelaboração dos referenciais curriculares municipais. Então, quando nós falamos aqui em políticas curriculares, nós temos que entender que todas essas ações voltadas para a melhoria da educação, como a elaboração desses documentos oficiais, como a BNCC, o DCRB,
entre outros, estão fazendo parte dessas políticas curriculares, com o objetivo de melhorar a nossa educação. Quando falamos em aqui reflexões formacionais, esse termo formacionais refere-se tanto à formação dos nossos alunos, como também à nossa própria formação, à formação dos professores. Porque muita gente não imagina que os professores estão sempre estudando, estão sempre tentando se formar, né? Estão sempre em processo de formação continuada para tentar oferecer a melhor qualidade de ensino, mesmo diante de todos os entraves que a gente sabe que existem em nosso país a respeito da educação, em nosso estado, em nosso município. E por que uma perspectiva crítico-colaborativa? Porque enquanto profissionais da educação, é impossível que nós não tenhamos um posicionamento crítico. É claro que esses documentos são elaborados, né, muitas vezes vindo de cima para baixo, com caráter obrigatório, mas nós sempre vamos refletir sobre eles. Nós, independentemente de alguém nos dizer, olha, você tem que refletir sobre esse documento, nós vamos refletir sobre o documento. Porque nós temos senso crítico, nós fomos formados, preparados para analisar criticamente todos os documentos que chegam à nossa mão em relação ao ensino. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na BNCC, olha, ela tem caráter obrigatório, mas o que tem nesse documento que realmente tem a ver com a nossa realidade? A realidade do nosso estado, da Bahia, a realidade do nosso município de Bicaraí, o que nós podemos aproveitar desse documento e o que nós podemos melhorar, né, de acordo com a nossa realidade. Por que uma perspectiva crítico e colaborativa? Porque esse documento não está sendo elaborado por uma única pessoa. Ele está sendo elaborado por vários grupos de pessoas que interagem o tempo todo para construir um documento final. Pode passar, por favor. Então, só para vocês terem uma ideia, essa proposta surgiu, né, de um acordo entre a Undime, a Uncime, a UFBA e a Fundação Itaú. Esse material que nós estamos utilizando está todo disponível na plataforma da UFBA, em um ambiente virtual de aprendizagem, e lá nós encontramos as lives, os documentos oficiais, como a BNCC, o DCRB e outros, né? Cadernos de orientação, nós temos fóruns de discussão. Então, há uma interação entre esses órgãos, que eu acabei de citar aqui agora, entre uma equipe de especialistas que foi escolhida para nos trazer conceitos importantes sobre currículo, sobre os tipos de currículos que nós podemos adotar, sem, no entanto, nos impor, dizendo qual é o modelo que deve ser adotado. Nosso formador, né, porque também nós temos aí uma equipe de formadores, o nosso formador é o professor Cristiano, e ele faz uma ligação, né, ele articula a nossa interação entre essa equipe de professores especialistas e entre a comissão de governança, a comissão municipal de governança e os grupos de estudos de aprendizagem. Aqui em nossa cidade nós temos a professora Dionei,
que faz parte da Comissão de Governança e é que está nos orientando nesse processo de reelaboração. Então, nós trocamos figurinhas o tempo todo, né? Estamos o tempo todo em contato, discutindo, opinando, para tentar chegar a esse documento final. E temos a participação dos grupos de estudo de aprendizagem, formado pelos professores da cidade, né, do município, cada um em sua área específica, dando suas contribuições de acordo com a formação que eles receberam, né, durante toda a sua vida educacional, porque, como eu disse antes, a formação do professor não se encerra quando ele termina uma faculdade. Ele continua estudando, se especializando, ou porque o município, né, o Estado, nos força, nos convida a participar, ou porque nós mesmos nos interessamos e dá continuidade à nossa formação, até com o objetivo de oferecer o melhor ensino possível para os nossos alunos. Pode passar. Então, quando eu recebi o convite, minha primeira preocupação foi: qual vai ser a minha contribuição dentro desse processo? Eu vou apenas sentar, elaborar a minha parte na área de linguagens e entregar? Não, para minha surpresa, o processo foi totalmente diferente, né? Nós estamos participando de um processo de formação para poder elaborar essa proposta. E todos os professores que estejam interessados da rede municipal podem participar. Agora, por que participar do processo de reelaboração do RCM torna-se necessário? Primeiro, porque é uma oportunidade de repensar o ensino em uma perspectiva crítico-colaborativa a partir de situações concretas de comunicação sobre a realidade de cada comunidade. Segundo, porque é a oportunidade de discutir sobre o caráter de obrigatoriedade de implementação da BNCC e suas implicações. Então, embora o MEC tenha nos mostrado, né, a BNCC como se fosse assim, uma vitória conseguida pelos profissionais da educação, que há muito vem trabalhando nessa base nacional comum de formação para professores, muitos especialistas, muitos estudiosos, muitas associações fazem críticas a esse documento. E nós precisamos entender quais são, pelo menos, algumas dessas críticas. Então, essa questão da obrigatoriedade, que a princípio parece algo bom, não é? Você detalhar o que cada aluno deve aprender em cada ano de ensino e que isso aconteça no país de forma homogeneizada, parece algo muito bom, porque parece que vai dar uma oportunidade de igualdade, né, de competir de igual para igual, ao participar de determinados exames, como, por exemplo, o Enem, como, por exemplo, alguns concursos. Porém, essa homogeneização do ensino, dos conteúdos por série, deixa de lado as diferenças que existem em cada região, em cada estado e em cada município, deixam de lado, desvalorizam certos saberes locais. Então, essa é uma das críticas que a BNCC recebe. Outra crítica é que ela tem um caráter assim, muito pragmatista, está muito focada no saber fazer.
mais no saber fazer do que no saber ser em sociedade. E a gente sabe que o saber ser também é importante. Não adianta você dominar um conteúdo curricular se você não sabe usar esse conteúdo em seu benefício, em benefício da sua comunidade, para uma qualidade de vida melhor. Então, tem também um caráter reducionista do currículo em relação à formação humana, e essa é uma das críticas recebidas também pela BNCC. É também uma oportunidade que nós temos de refletir sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a partir de uma proposta de reelaboração dos referenciais municipais em um processo de formação, de certa forma, previsto na versão inicial da Base Nacional Comum de Formação de Professores. Pode passar, por favor. Então, como toda pesquisadora, professora pesquisadora, à medida que eu fui assistindo às lives, lendo os documentos, lendo os cadernos de orientação, eu fui tentando estabelecer uma relação com o meu projeto de tese. E um dos destaques que nós podemos fazer aqui é o seguinte: de acordo com a BNC Formação de Professores, no mundo de hoje não é mais possível crivar verdades absolutas, sejam elas científicas, culturais, éticas ou políticas. Então, o que eu considero verdade não pode ser imposto às demais pessoas. É necessário haver um diálogo, né? É necessário haver um espaço de confrontação de ideias para que novas ideias melhores surjam. Dessa forma, compreendendo que o questionamento de verdades absolutas passa pelo âmbito da argumentação, cabe também verificar se documentos oficiais como a BNCC, a BNCFP, o DCRB e o RCM abordam questões como o ensino da argumentação em âmbito global e local, contribuindo de fato para proporcionar o desenvolvimento da capacidade de filtrar, selecionar e expandir conhecimentos. Essa última parte aqui eu considero de extrema importância. É sempre importante, mas nesse momento me parece mais importante ainda. A capacidade de filtrar informações. Porque nós recebemos muitas informações o tempo todo, e muitas dessas informações muitas vezes são falsas, e muitas vezes nem nós que somos professores preparados conseguimos discernir a verdade da mentira. Então, ao mesmo tempo que nós queremos desenvolver essa capacidade em nossos alunos, nós também estamos o tempo todo tentando desenvolver essa capacidade, ampliar essa nossa capacidade, para só assim, expandir melhor os nossos conhecimentos. Durante o meu processo de pesquisa, a gente encontrou, por exemplo, na BNCC, até uma observação da minha orientadora, a professora Isabel Azevedo, que o conceito de argumentação trabalhado na BNCC é muito vago. Então, os professores teriam muito mais trabalho para entender qual é a concepção de argumentação, que é até uma das 10 competências elencadas na BNCC, qual é o conceito teórico na qual ela se fundamenta, em relação ao qual o professor poderia se pautar para poder trabalhar com os alunos,
e desenvolver realmente suas competências e capacidades argumentativas. Então, veja que esse é só um dos problemas, né, além dos outros que eu já tinha mencionado, que podem ser encontrados nesse documento que é a BNCC. Pode passar. Bom, em relação aí ao papel dos formadores, tanto nesse curso que nós estamos fazendo para a reelaboração do ECM, quanto na pesquisa que eu pretendo desenvolver, que na verdade eu já estou desenvolvendo no doutorado. O objetivo dos formadores é propiciar a educadores uma ferramenta crítica para, através dela, negociar, avaliar, entender, afirmar, analisar e questionar criticamente suas representações de eventos escolares e intervir na construção de um currículo emancipatório, questões essas de fundamental importância para a constituição de novas identidades de professor e de aluno. O objetivo central é a construção de identidades entre os professores, em que os professores se vejam como agentes críticos e nunca neutros, agentes que tomam decisões que levam em conta as questões socioculturais e os interesses que embasam as ações escolhidas. Dessa forma, transformar a cultura da escola pressupõe repensar questões de identidade profissional, de papéis de professores e de alunos e de conceito de ensino-aprendizagem e de linguagem em sua relação com o contexto sociocultural mais amplo. Então, durante as lives que nós estamos assistindo, são introduzidos gradativamente novos conceitos, por exemplo, sobre currículo, sobre tipos de currículo, que irão mediar a compreensão e a transformação de sentidos a fim de possibilitar a construção crítico-colaborativa de teoria e prática nesse processo de reelaboração. Fazendo uma observação aqui que, à medida que esses conceitos de currículo são apontados, os especialistas, né, como o professor Macedo, que é um dos que está participando das lives, deixam muito claro que eles não estão impondo um modelo de currículo. Na verdade, eles querem que cada professor reflita, que cada equipe de cada município reflita e proponha o seu modelo de currículo. É claro que com responsabilidade, porque se existe um documento como a BNCC, que é considerado obrigatório, que deve ser seguido, ele deve ser levado em consideração. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer algumas modificações, né, para melhorar, né, o que a BNCC traz, adequando a realidade do nosso município e oferecendo um ensino de qualidade melhor. Então, quais são algumas concepções que o professor Macedo nos traz sobre currículo? Autorizando-nos a dizer que o currículo tem um campo historicamente construído, onde se desenvolve o seu argumento e o seu jogo de compreensão mediadoras. Há uma autoridade histórica que caracteriza este campo. Além disso, ele nos diz: o currículo é para nós o principal artefato de concepções e atualizações das formações e seus interesses socioeducacionais. Ainda sobre as falas do professor Macedo, eu gostaria de destacar o seguinte: ele nos afirma que, dentro do senso comum educacional, nós percebemos o currículo como um documento onde se expressa e se organiza a formação, o conjunto dos conhecimentos, métodos e atividades em disciplinas, materiais ou áreas,
competências, etc., como artefato burocrático prescrito. Eu destacaria aqui, dentro desse senso comum, o termo burocrático prescrito. Por quê? Porque muitas vezes há todo um trabalho de elaboração e reelaboração desses currículos, desses referenciais curriculares, e muitos, ou alguns, não vou dizer muito, alguns profissionais consideram que isso é um documento burocrático que não deve ser consultado, não deve ser discutido, não deve ser implementado na escola, não merece a nossa atenção, mas merece e muito. Segundo o professor Macedo, né, ele traz aqui outra definição de currículo, da inventada como artefato socioeducacional que se configura nas ações de conceber, selecionar, produzir, organizar, institucionalizar, implementar, dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, competências e valores, visando uma dada formação configurada por processos e construções constituídos na relação com o conhecimento eleito como educativo. Essa é a concepção que ele defende de currículo. O professor Macedo também defende uma posição contrária a qualquer processo de homogeneização curricular, de generalizações que sacrifiquem a visão das situações curriculares específicas e suas singularidades. Então, isso aqui é o que eu falei logo no começo, né? Ora, existe essa proposta de unificar os conteúdos para serem trabalhados no Brasil inteiro? Sim, existe, mas ele é um pouco contrário a isso. Por quê? Porque cada região tem suas especificidades. Cada escola tem suas especificidades, cada turma de aluno tem suas especificidades. E elas precisam ser consideradas para nós não corrermos o risco de tornar o nosso sistema educacional ainda mais excludente. Outra posição que ele se coloca de forma contrária é a posição contrária à compreensão puramente técnica do currículo, que é outro problema também, né? Nós, muitas vezes, pecamos porque nós trabalhamos no sentido de preparar nossos alunos apenas para responder provas, exames nacionais e internacionais, porque estamos achando que isso é preparar nosso aluno para a vida. E preparar para a vida não é bem assim, não é? Então, só preparar meu aluno para responder uma prova do Enem, e fazendo com que ele tenha êxito na prova do Enem, não quer dizer que eu estou preparando meu aluno para a vida. Preparar meu aluno para responder, por exemplo, a prova de redação do Enem, que trabalha o conteúdo da argumentação, não quer dizer que eu esteja trabalhando realmente a argumentação que o meu aluno precisa conhecer, né, as competências argumentativas que ele precisa ter para lidar com o seu dia a dia, né, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro do seu trabalho. Então, é disso que ele está falando. E ele ainda destaca, currículo é política, é cultura, é poder, é complexo, e tecido por relações ideologicamente organizadas e orientadas. Eu destaco aqui, político, o currículo é poder. Não é por acaso que existem disputas em relação a certos conteúdos que devem ou não ser ensinados na escola, em relação a certos saberes. Tem pouco tempo, por exemplo, que nós vimos uma discussão muito grande nas redes sociais e nos meios, né, em outros meios de comunicação, sobre a forma como o período da ditadura deveria ser abordado nos livros didáticos. Veja que a maneira como você aborda um conteúdo desse dentro da escola
pode trazer noções equivocadas para nossos alunos de que esse período foi um período bom, que não houve sofrimento, que foi melhor para o nosso país. Não é por acaso que existiram projetos como o projeto A Escola Sem Partido, que limitaria os temas que nós poderíamos discutir com nossos alunos. Não é por acaso que querem tirar a discussão sobre as relações de gênero, sobre os conteúdos ligados à sexualidade, de dentro do currículo. Existe todo um interesse por trás disso, que pode vir a prejudicar bastante os nossos alunos, a formação de nossos alunos enquanto cidadãos que pretendem viver dentro de uma sociedade democrática. Pode passar. Aliás, acho que está... Voltar para o outro. Voltar. Isso aí. Então, a pesquisa que eu estou desenvolvendo e o conteúdo que eu venho trabalhando há muito tempo com meus alunos, principalmente meus alunos de redação, trabalhei muito tempo com a disciplina redação no Guedes Educandário e também tenho essa preocupação com meus alunos na escola pública, passa pelo âmbito da argumentação. E vocês percebem que a construção desse documento, ou de qualquer outra pesquisa, qualquer outro documento que a gente queira elaborar, se for de uma perspectiva crítica colaborativa, vai envolver a argumentação. Então, nesse processo que nós estamos vivendo agora, de reelaboração do referencial curricular do município, as negociações entre os participantes se organizam de forma argumentativa, orientadas para o questionamento das razões que embasam as escolhas feitas, os seus sentidos, visando a transformação da prática pedagógica por consequência da realidade dos que estão em posição de desvantagem e exclusão. Então, eu presenciei, né, e me sinto assim até grata por ter presenciado essa preocupação dos meus colegas. Quando nós começamos a enfrentar esse problema da pandemia, que as aulas foram suspensas e que nós ficamos discutindo o que fazer, como voltar às atividades escolares, de forma que nossos alunos das escolas públicas não ficassem nessa posição de desvantagem e de exclusão em relação aos alunos das escolas particulares que estão tendo aula normalmente, na maioria. A maioria das escolas particulares está funcionando normalmente no sentido de que o aluno não vai até a escola, mas ele assiste a aula online, através de vários aplicativos, como o Google Meet, o Zoom. Então, a exclusão já está acontecendo, já está ocorrendo. Mas eu fiquei muito feliz em ver, né, essa preocupação dos meus colegas quando nós discutimos, né, essa desvantagem que os nossos alunos da escola pública estão enfrentando. O papel da argumentação como objeto de ensino, porque nós temos que aprender a argumentar e nós temos que ensinar nossos alunos a argumentarem, e como instrumento na formação de educadores, porque nós estamos o tempo todo argumentando sobre nossos posicionamentos em relação à educação, e é o que deve ser ensinado em sala de aula, não deve ter como objetivo convencer ou persuadir, nem de manipular, impondo uma concepção de currículo a ser adotada. Pelo contrário, a argumentação serviria para a colaboração das ideias em contraste com vistas à construção de conhecimentos. Então, mais uma vez, eu trago aqui a fala do professor, não só da professora Liberari, né, como do professor Macedo, né, e outros professores
que estão participando das lives, sobre essa questão. Nós não queremos impor uma concepção de currículo, nós queremos discutir uma concepção de currículo e ver que a melhor se adequa à realidade do nosso município para poder elaborar ou reelaborar o nosso referencial curricular do município de Bicaraí. Pode passar. Os marcos legais. Esses documentos, como a BNCC, eles não são elaborados do nada. Eles partem de outros documentos que já existem, que foram frutos de todo um processo de luta de professores, de educadores, de especialistas, tentando trazer a melhor educação para os alunos brasileiros. A Base Nacional Comum Curricular tem como foco principal o desenvolvimento das competências dos estudantes da educação básica. Trata de um documento que define as aprendizagens necessárias a todos os alunos em cada etapa do processo de ensino-aprendizagem. Baseia-se em outros documentos oficiais elaborados anteriormente, como o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, entre outros. Aqui são apenas os principais, os mais citados. O documento curricular referencial da Bahia, o DCRB, para a educação infantil e fundamental, baseia-se na BNCC e também nesses documentos para complementar com a realidade regional. Ou seja, a BNCC traça o que deveria ser ensinado no país inteiro. Mas cada estado, cada região, cada município elabora o seu documento com base na BNCC. Olha, tudo bem, aqui tem alguns aspectos que nós queremos trabalhar, mas tem outros que estão faltando aqui, que deveriam ser trabalhados em nossa região, em nosso estado, em nosso município, e nós queremos complementar. Há todo um debate em relação ao termo competências. Por que organizar um currículo por competências? Então, são várias as concepções de competências, se nós formos estudar aí os vários estudiosos, né? E na BNCC, a competência é definida como uma mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania. Bom, nós temos aqui mais algumas críticas que eu vou fazer aqui questão de frisar. Então, para alguns desses estudiosos, como Albino e Silva, a BNCC, esse conceito de competência adotado na BNCC é considerado muito conteudista, tem uma visão reducionista do conhecimento a esquemas e modelos. Além disso, tem um caráter mercadológico. O interesse é preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Então, não é uma formação mais integral, é uma formação, embora cite, né, a formação integral, mas o interesse é mais mercadológico, é mais nesse sentido de preparar, né, para o mercado de trabalho, e menos voltada a uma formação cidadã, voltada para os valores da nossa cidadania, que são importantes numa convivência. Além disso, Albino e Silva também dizem que essa perspectiva deixa de lado as diferenças, desconsidera os tempos e os modos de aprendizagem de cada estudante, prejudicando as políticas de inclusão, deficiência, a diferença é descaracterizada e inferiorizada. Então, todo um trabalho que foi feito de inclusão
que está sendo feito até hoje. Nós temos a educação especial funcionando em nossas escolas para incluir alunos com deficiências, por exemplo, com déficit de aprendizagem, é deixado um pouco de lado na BNCC. Então, esse é o momento de nós trazermos esse problema para o nosso referencial curricular do município. Se nós achamos interessante para continuar trabalhando no sentido de incluir todos os tipos de aluno, nós temos que trazer essa questão para o nosso RCM. Pode passar. Então, o RCM baseia-se, então, na BNCC, no DCRB, para complementar a parte diversificada com a realidade de cada município. A professora Zuma, que é uma das especialistas das lives, né, que nós assistimos, ela traz aqui em que momento, ela nos mostra em que momento nós podemos trazer essa realidade do nosso município. E ela destaca que isso pode ser feito ao abordarmos os temas intercurriculares, da parte diversificada. Então, nessa parte diversificada, nós temos aí a economia, a educação fiscal, a educação financeira para o consumo. E aqui nós temos em nossa região, que já foi considerado, talvez ainda seja região cacaueira, né? Embora o cacau já não seja um destaque em nossa região. Mas nós temos em nossa cidade a fábrica de cacau, que pode ser incluída, né, nesse documento. Temos aí o meio ambiente, educação ambiental, educação financeira para o consumo. Aqui nós temos alguns projetos que eu já presenciei de meus colegas, trabalhando em relação ao Rio Salgado, o que fazer para reviver, na verdade o rio está quase morto, né? Temos a questão do lixão, que pode ser abordada também, né? Entre outros projetos maravilhosos que meus colegas têm desenvolvido nas escolas e que muitas vezes não são divulgados, né? Temos a ciência e a tecnologia, a cultura digital, o acesso à tecnologia e à realidade de nossos alunos, no momento é que mais está sendo discutido entre nossos colegas. Até nós, professores, estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade, aprender a usar, perder o medo de usar, mas existe uma diferença. A maioria dos professores tem acesso, pelo menos, ao celular e à internet. Muitos de nossos colegas têm acesso ao notebook em casa e à internet em casa, mas a maioria de nossos alunos não tem. Então, aí já começa, né, a primeira dificuldade. E como fazer com que essa tecnologia seja mais acessível aos nossos alunos em nossas escolas, nesse momento e no pós-pandemia. O multiculturalismo, a educação para a diversidade, a educação das relações étnico-raciais. Então, aqui, para mim, entraria a história de Bicaraí. As nossas características culturais estão lá na história, na nossa história, né? Nós temos vários projetos nas escolas de Bicaraí que convidam os artistas da terra, que convidam Boró, que eu considero um dos nossos historiadores aqui em Bicaraí. Ele tem um conhecimento assim incrível, né? Ele pesquisa sobre isso. Tem a inclusão dos nossos costumes, os mais antigos e os novos costumes que estão entrando em nossa comunidade, que muitas vezes nós, professores que temos uma formação clássica, temos uma tendência a rejeitar, mas nós temos que considerar porque os nossos alunos gostam, então nós temos que aprender com eles também. Até a questão das religiões adotadas pelos moradores de Bicaraí também precisa ser inserida nesse contexto. Em relação à cidadania, vou deixar a saúde, a questão por último, né? A cidadania, educação para o trânsito, direitos humanos,
Aqui em nossa cidade, nós ainda vemos a presença do trabalho infantil, que é uma questão que pode ser abordada em nosso documento curricular. Em relação à saúde, eu destacaria que antes nós não pensávamos, acho que nunca abordamos em currículo a questão das pandemias, talvez de epidemias, porque já houve necessidade, né? E agora há uma nova necessidade. Como tratar, né, dessa questão das pandemias na realidade do nosso município, na realidade de nossas escolas. Então, de acordo com a professora Zuma, onde entra o RCM? Quais aspectos nós devemos considerar? Justamente a questão que trata sobre as especificidades da nossa rede, né? E o projeto de vida, que é também um aspecto muito importante, porque muitas vezes eu acho que o que falta para nossos alunos é um projeto de vida. Nós nos preocupamos demais com os conteúdos, mas nós não ensinamos os nossos alunos a sonhar, a projetar, a ter uma perspectiva para o futuro. E é por isso mesmo que, como eles não têm essa visão, eles muitas vezes acabam abandonando a escola. Pode passar. Então, aqui, para concluir e exemplificar assim, um pouco dos questionamentos que nós estamos fazendo durante e depois das lives que nós assistimos, né? Eu trouxe aí um pequeno exercício que foi proposto para nós fazermos. Então, nesse exercício, nós temos aí como o organizador curricular, na verdade, é o ensino fundamental, a etapa do ensino fundamental, os anos finais de 6º ao 9º ano. A área, eu escolhi aqui a área de linguagens, porque é a minha área. Componente curricular, língua portuguesa, que é com o qual eu gosto de trabalhar, realmente. Fui me apaixonando. Quanto mais eu trabalhava, mais eu fui me apaixonando pela disciplina, não é, Joana? Tempos de atuação, campos de atuação, que é um conceito que aparece lá na BNCC. Eu destaquei aqui o jornalístico midiático e a atuação na vida pública. Por quê? Porque nesses dois campos, a argumentação está muito presente. E é um dos saberes que eu gostaria de destacar aqui, porque também se refere a uma das competências gerais elencadas lá na BNCC, além de estar ligada à minha pesquisa do doutorado. Então, aqui eu destaquei, entre os temas intercurriculares, ligados também ao projeto de vida, a questão da saúde, particularmente agora a saúde na escola, e que nós deveríamos incluir a questão das pandemias e poderíamos discutir sobre a necessidade do isolamento social, tanto em nosso município como no Brasil inteiro. Então, é uma questão global e é uma questão local, porque a realidade de um município não é igual à realidade do outro, nem do nosso município vizinho. Né? Temos as nossas peculiaridades, as nossas necessidades. Então, a competência específica da área de língua portuguesa que nós estaríamos trabalhando seria analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Qual o saber, qual o conhecimento que em versões mais antigas de currículo nós chamamos de conteúdo está sendo trabalhado? Qual é o foco? O foco aqui é a argumentação. O conteúdo é a argumentação. Agora, esse conteúdo da argumentação,
ele faz parte de práticas de linguagem do nosso dia a dia. Ele faz parte da leitura, da produção de textos, da nossa oralidade, e nós também temos que trabalhar a reflexão linguística para que nossos alunos entendam como a nossa língua funciona, os mecanismos da língua funcionam quando nós estamos argumentando. E geralmente, né, nos dias mais atuais, nós estamos trabalhando a argumentação a partir dos gêneros textuais argumentativos. Ora, qual é o saber fazer, que seria o que nós chamamos de habilidade? Qual é o saber em uso que nós estamos focando quando trabalhamos a argumentação? O aluno precisa saber apresentar, sustentar, refutar e negociar pontos de vista sobre temas polêmicos de âmbito local, regional e global. E não é só o aluno, o professor tem que saber. Mesmo que ele não tenha esta competência, ele precisa desenvolver essa competência durante a sua formação, durante o seu trabalho, né, seus anos de trabalho, para poder ensinar, porque você só pode ensinar aquilo que você sabe, né, também fazer. Mas acontece que argumentar não envolve só saber apresentar, sustentar, refutar e negociar pontos de vista. Envolve valores. Por que envolve valores? Porque você não pode. Vivemos em uma democracia. Então, nós não podemos impor o nosso ponto de vista através da violência, através da ofensa. Então, quais são os valores envolvidos? A argumentação veio justamente para combater essa questão da violência e da imposição, para abrir espaço para que todos se coloquem seu ponto de vista. Quais são os valores que estão envolvidos, então, no trabalho com a argumentação? O respeito, a tolerância, a ética, a autonomia, e eu acrescentei aqui ainda o autocontrole das emoções, que foi o tema abordado por Suelen logo quando ela começou a falar, porque não adianta, quando você está interagindo com alguém, não tem como você não envolver as suas emoções. As suas emoções estão lá envolvidas. Mas para que você não chegue ao ponto, por exemplo, de ser violento verbalmente ou fisicamente com alguém, você precisa ter esse autocontrole das suas emoções. Para colocar seu ponto de vista, saber respeitar o ponto de vista do outro, tentar uma negociação, se chegar num ponto em comum, ótimo, mas se não chegar, tudo bem. Também cada um tem o direito de defender o seu ponto de vista. E quais as expectativas de aprendizagem? O desenvolvimento, aliás, é a ampliação de competências, habilidades e capacidades argumentativas necessárias à vida em comunidade. Para encerrar aqui, eu vou destacar qual é a competência, né? Porque logo na BNCC nós temos 10 competências gerais, e a competência que está ligada aqui a esse saber, a esse conhecimento da argumentação, é a seguinte: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência ambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e dos outros e do planeta. Pode passar, por favor. Então, para encerrar, eu gostaria de fazer aqui, mais uma vez, né, os meus agradecimentos a Jailma, a Dionei, a Suelen, a minha colega e amiga professora Joelma, que está aqui comigo, a Dalto, que está aqui nos orientando,
aos colegas que estão nos prestigiando, né, nesse momento, assistindo, participando da live, e um agradecimento especial aqui aos professores da Escola Ressurgir, que aceitaram participar da minha pesquisa. Eu não pude convidar todos os colegas de todas as escolas do Fundamental 2, achei melhor trabalhar com a escola só, e graças a Deus fui bem recebida pela direção da Escola Ressurgir, que acolheu, né, a minha pesquisa. Então, gostaria de agradecer a Gal, que era a antiga diretora, depois Gal não quis ficar mais. E a Mara assumiu a direção da Escola Ressurgir e também me acolheu e acolheu a pesquisa. Então, agradecimento especial à direção da Escola Ressurgir. E um agradecimento especial à minha colega e amiga, a professora Miriam, a Cíntia, a Valdineia, a Edcleudes, a Armes, que são pessoas que eu considero que, além de colegas, se tornaram, os que não se tornaram ainda, se tornarão amigos, companheiros fiéis aí nesse processo. Muito obrigada a todos. Bom dia.